Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 21. Mateus 21. Empresta o seu celular, ou do Angélico. Mateus capítulo 21. Vamos ler então, está escrito assim, Mateus 21, verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam ela para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião: eis que eu, o seu rei, venho até você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que ele tinha ordenado. Trouxeram a jumentinha e o jumento, colocaram sobre ele os mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante deles e os seguia gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntaram: quem é este? A multidão respondeu: este é Jesus, o profeta de Nazaré, na Galileia. Amém? Vamos fazer uma oração então, se você puder, feche os seus olhos aí como você está, e vamos orar. Senhor, eu te agradeço pelo capítulo 21 de Mateus que nós acabamos de ler. Eu te peço que o Senhor fale conosco de forma objetiva, que seja uma iluminação desse texto, e que de forma objetiva nós possamos glorificar o teu santo nome, ó Deus, e sermos amparados pela fé. Aumenta a nossa fé, a nossa força, a nossa graça, a nossa esperança. Senhor, eu sei que muitas pessoas não estão aqui porque estão com medo, mas eu lhe peço que o Senhor tire o medo dos corações. Ó Deus, eu te peço que as pessoas tenham perseverança em lidar com essa situação, porque os problemas difíceis da vida, eles são vencidos com perseverança. A Bíblia diz que o que perseverar até o final, este vai ser salvo. Obrigado por tudo, pelas orações, pelos cânticos. O Senhor está entre nós, como a sua santa palavra diz. Obrigado por esse culto. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, cada familiar de cada um que está aqui. Que o Senhor abra portas de trabalho para cada um que está aqui. Que não falte nada, Senhor Deus, do básico para cada um, do que comer, ó Deus, as contas básicas, luz, água, ó Deus, aluguel, condomínio, gás, ó Deus, que o Senhor abençoe, gasolina, ó Deus, que não falte nada para os teus filhos, que nós possamos ter tudo, ó Deus, o que é necessário. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós estamos aqui rogando pela tua misericórdia, pela tua provisão. Providencia para nós, é o que nós estamos te pedindo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, então o tema da mensagem de hoje é: Jesus é tudo e Ele tem tudo que nós precisamos. Então vou repetir: Jesus é tudo e tem tudo o que nós precisamos nesse momento, ok? O capítulo 21 mostra Jesus então entrando em Jerusalém, conhecida como entrada triunfal.
ali em Jerusalém, o nosso Senhor Deus, ele iria morrer, e ele entrou então de forma triunfal. O texto começa dizendo assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou os discípulos. Aqui tem uma coisa que me chama a atenção: o fato de Jesus estar chegando perto do Monte das Oliveiras, o fato de Jesus estar entrando em Jerusalém, faz com que ele dê uma ordem específica a 2 discípulos. O nosso Jesus, ele tem palavras que são específicas para tempos difíceis. Estamos em tempos difíceis como que os que Jesus estava. Nesse momento aqui, o nosso mestre estava caminhando para ser crucificado, e mesmo assim ele tinha palavras específicas. O nosso Deus, ele não perde a especificidade, ele não perde o comando, né, dos detalhes que ele tem que fazer. Então, quando Jesus está se aproximando de Jerusalém, se aproximando do Monte das Oliveiras, ele dá ordens. E isso é muito importante a gente entender, porque o nosso Deus continua dando ordens. Nós não estamos diante de um Deus que simplesmente está com os braços cruzados pensando o que vai fazer com o coronavírus, com a economia, com os países, com as pessoas que estão doentes. O nosso Deus, ele não está dormindo, ele não está cansado. O nosso Deus não está desamparado, despreparado. Ele não foi pego de surpresa. Ele é um Deus que continua dando ordens. E o nosso Jesus Cristo, quando passou pela terra, ele disse: se vocês quiserem conhecer o Pai, olhem para mim, porque eu e o Pai somos um só. É a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus continua dando ordens. O que está acontecendo no mundo é uma provisão de Deus, ou uma permissão de Deus. Deus deu a ordem para que essas coisas acontecessem. Nós não sabemos exatamente o motivo, mas no final de tudo, Deus vai ser glorificado. Deus vai ser mais glorificado quando tudo isso passar do que era antes. Deus sempre é mais glorificado depois das dificuldades do que antes delas. Então ele deu ordem para 2 discípulos. Ele disse assim: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo vocês encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho do lado. O nosso Senhor Jesus Cristo não tinha entrado lá. Ele não sabia, humanamente falando, da existência desse jumento e dessa jumentinha. Mas ele é o que? Ele é onisciente. Ele tem o que? A compreensão, a sabedoria, o entendimento de tudo, né? Deus sabe de tudo. Por isso ele disse: vão até onde está a jumentinha, lado esquerdo, vai para o lado esquerdo, vira para o direito, tem a jumentinha, o filho dela, jumentinho, vocês vão trazer para mim. Então isso aqui é muito precioso para nós, porque nós precisamos nesse momento nos lembrar da onisciência de Deus. Deus tem todo o conhecimento, Ele sabe de tudo. A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus conhece todas as coisas. Se você tem a sua Bíblia aí, vá lá rapidinho no Salmo 139 para edificar a minha fé e a sua, para nós sairmos mais fortalecidos, entendendo que Deus, Ele está conosco desde o comecinho. Salmo 139, vai abrindo aí que eu vou abrindo aqui e a gente vai ver a grandeza desse Deus que é onisciente. A palavra onisciente significa tem todo o conhecimento, tem todo o conhecimento. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Davi que escreveu. O Senhor sabe quando eu me sento e sabe quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e sabe quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes que a palavra chegue na minha boca, na minha língua, o Senhor já conhece inteiramente. Deus já sabe o que a gente vai falar antes de nós falarmos. Verso 5: Tu me cercas por trás e pela frente e põe a mão sobre mim. Nós estamos guardados pelo Senhor porque Ele coloca a mão dEle por trás, pela frente, a mão dEle está sobre nós. Verso 6:
tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é elevado, eu não posso atingir, eu não posso conhecer como Deus conhece. Deus é onisciente, Ele tem todo o conhecimento. Ai de mim de tentar querer ser Deus. Verso de número 8, se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, na morte, também tu está lá. Se eu subir com asas para o céu, para a alvorada, e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e tu me sustentará. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Olha a força dessa palavra, olha a força e o poder do Deus ao qual nós servimos. Verso número 11: mesmo que eu diga que as trevas vão me cobrir, que eu vou morar nas trevas, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz, Senhor. Tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceu no ventre da minha mãe. Verso 14: eu te louvo porque me fizeste de forma especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido nas profundezas do ventre da minha mãe. O Senhor conhecia os meus ossos sendo formados no ventre da minha mãe, porque Ele tem todo o conhecimento, Ele está em todo lugar. Verso 16: os teus olhos viram o meu embrião, quando eu era apenas um embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que eu viesse a existir. O Deus que nós servimos não é um Deus que está perdendo batalha, gente, para a economia, que está perdendo batalha para coronavírus. O Deus que nós servimos nos conhece desde o ventre da nossa mãe, desde que nós somos um embrião. Ele nos formou e escreveu os dias da nossa vida, e já tinha escrito que nós íamos passar por esse momento, nessa época que nós estamos vivendo. Só Ele sabe isso. É por isso que sempre que o homem tenta marcar datas, o mundo vai acabar tanto, Deus vai voltar tanto, isso aqui vai acontecer, erra. O homem não tem poder para trazer previsões de nada. A Bíblia diz, Atos capítulo 1, verso 7, só Deus sabe o dia e a hora de todas as coisas. Olha a força desse texto. Deus é onisciente, Deus é onipotente. Verso de número 16: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias da minha vida já estavam escritos no teu livro antes que eu viesse a existir. Verso 17: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, e se eu contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera, Senhor, tu fizesse um mal aos ímpios, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos, tire de perto de mim os que são maus e os que se rebelam contra ti. Acaso não odeiam, ó Deus, a ti aqueles que te odeiam? Eu não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, porque são teus inimigos e considero meus inimigos também. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então o salmista termina dizendo: Senhor, sonda o meu coração, tu que conheces-me desde o ventre da minha mãe. Se tem alguma coisa que desagrada, tira de mim. Eu odeio quem te odeia, eu odeio os assassinos, porque eu sei que o Senhor odeia o assassinato. Então Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente. E Jesus mandou então os discípulos buscarem esses jumentinhos. No verso de número 3 diz, no capítulo 21 de Mateus: se alguém lhes perguntar algo, digo-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Porque Jesus mandou buscar lá o jumento e o jumentinho. Aí ele disse: olha, se alguém perguntar por que vocês estão pegando isso aí, diga que o Senhor mandou.
diga que o Senhor mandou. O Senhor tem autoridade sobre tudo. Ele é o Senhor dos exércitos. A Bíblia chama ele no capítulo 15 de Êxodo de varão de guerra. A Bíblia chama o Senhor de bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor nosso Deus, Ele tem controle sobre todas as coisas, e Ele pega as coisas e tira elas do lugar, e depois põe elas no lugar na hora que Ele quer. Escute essa palavra. Às vezes nós estamos incomodados com esse momento, e às vezes a gente começa até a blasfemar contra Deus, murmurar contra Deus, pelo que nós estamos passando, mas Deus, Ele tira as coisas na hora que Ele quer do lugar, e depois Ele põe de novo, e quando Ele põe de novo, é melhor do que antes. Então nós temos que acreditar nisso. Jesus disse: vá lá, tira o jumento, a jumentinha, no lugar ali que eles estão, e se alguém perguntar, diga: o Senhor mandou tirar. Então, se hoje nós estamos passando por isso, foi o Senhor quem mandou isso acontecer. Deus tem a primeira e a última palavra. Não se esqueça disso. Eu e você não estamos à mercê do acaso. E olha, não deixe os seus sentimentos te dominarem. Quando os seus sentimentos começarem a te pressionar e querer dizer para você que você está vivendo o que está vivendo simplesmente porque você é fraco, ou porque ou qualquer outra coisa, não creia nisso. Creia, é o Senhor quem manda pôr e é o Senhor quem manda tirar. Olha que lindo isso, verso de número 4: isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha dito o profeta Zacarias: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado em você, humilde, e montado num jumento, numa jumentinha, cria de jumento. Deus mandou os discípulos, sem saber onde estavam esses jumentos, irem lá buscar. Falou, deu mapa para eles, né? O Senhor, na onisciência dele, Deus no seu poder, foi lá e descreveu. O profeta Zacarias, que viveu mais ou menos ali 500 anos antes de Jesus, ele já tinha profetizado que Jesus ia entrar em Israel sentado numa jumenta. E é interessante porque quando os imperadores, os reis aqui, os governadores romanos, quando eles entravam na cidade, por exemplo em Jerusalém, quando eles entravam nela, porque tinham conquistado uma batalha, porque tinham ganhado uma guerra, eles entravam o quê? Montados nos seus grandes animais. Eles vinham arrastando o quê? As pessoas que eles pegaram como servos. Eles vinham jogando dinheiro para cima, jogando ouro para cima, para a população. Eles vinham então fazendo um desfile de quê? De ostentação por terem ganhado a guerra. Mas o verdadeiro Deus, ele entra o quê? De forma humilde na cidade. Escute isso que eu vou te dizer. Deus está trabalhando de forma silenciosa nesse momento das nossas vidas. Deus está trabalhando de forma humilde, se assim eu posso dizer, nesse período das nossas vidas. Ele não entra lançando confetes, Ele não entra fazendo barulhos. Ele o quê? Ele é humilde, Ele é manso. Ele entra sentado num jumentinho. E quando menos eu e você esperarmos, o que nós estamos vivendo passou. Creia nisso. Quando você e eu menos esperarmos, o que nós estamos vivendo passou. Porque o nosso Deus trabalha de forma calma. Eu me lembro de Elias lá teve terremoto, trovão, teve tudo. Mas diz o texto sagrado que quando veio um vento suave, Deus falou ao coração de Elias. O nosso Deus é assim. O nosso Deus, ele contraria as expectativas, né, daqueles que acham que ele é pomposo. Esperavam que Jesus fosse o quê? Fosse um guerreiro. Mas ele veio como o quê? Como um homem de palavras, como um profeta, como um homem que veio trazer as boas novas do reino de Deus. Que coisa maravilhosa. E olha só, é interessante que o texto diz que ele veio montado, né, no filho de uma jumentinha. Isso aqui é importante, porque essa jumenta aqui não estava amansada não, né? O fato de ser uma jumentinha, filha de uma jumenta, é que significa que era um jumento que ainda não tinha sido amansado. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele o quê? Ele veio montado então num animal que não era manso, mas ele o amansou. O que é que pode, né, tirar o nosso Senhor do poder? Nada. Animais bravos não podem.
A Bíblia diz aqui no capítulo 21 de Lucas que epidemias não podem tirar nada de Deus, não podem tirar Deus do controle. Terremotos? Não. Guerras? Não. Mortes? Não. Nada nos afasta do amor de Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 8. O que afastará vocês do amor de Deus? Nada. Nem espada, nem nudez, nem fome, nada vos separará do amor de Deus. Então eu acho engraçado isso. Você já imaginou o nosso Jesus podendo entrar da forma que ele quisesse, né? Às vezes num cavalo branco em Jerusalém, ele entra no animal que não tinha nem sido amansado, né? Você já tentou montar num animal que não foi amansado? Um cavalo em algum animal? É perigoso, com certeza é uma prática perigosa. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele amansa a jumenta. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que o nosso Senhor, ele está amansando jumentos. Porque nós muitas vezes somos como Balaão, que o quê? Que ficamos retrucando com Deus. Ah, Deus, isso, aquilo outro. E aí o que acontece, né? Balaão, Deus permite, Balaão estava sentado em cima da jumenta, a jumenta espreme a perna de Balaão na parede. A Balaão grita, amaldiçoa Deus, amaldiçoa tudo, né? E aí a jumenta, Deus abre a boca da jumenta para dizer para Balaão: olha lá o anjo lá na frente, rapaz, olha o tamanho da espada que está na mão daquele anjo, o anjo vai matar eu e você, eu não vou não. Deus usou uma jumenta para o quê? Para não deixar Balaão ser morto por causa da sua insensatez. Olha, esse período das nossas vidas, Deus está amansando os jumentos que existem no nosso caminho. Deus está permitindo com que jumentos que ainda não foram amansados comecem a quê? A ficar na sua posição. Eu estou falando do meu coração e do seu. Existem coisas no nosso coração que não estão amansados. E essa crise, essa pandemia veio para mostrar que tem coisas dentro de nós que estão revoltosas, né? Atormentadas. Mas o Senhor veio para acalmá-las, o Senhor veio para mudá-las. Nós vamos ser melhores do que nós éramos, nós vamos ser mais de Deus do que nós éramos, nós vamos ser mais parecidos com Jesus do que nós éramos. Então Jesus entra montado sim, no jumento que não é manso. Deus está então o quê? Trabalhando nos nossos corações para amansar. Reta final, versículo de número 6. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Então Jesus vai montar sim. Jesus vai trabalhar onde ele tiver que trabalhar sim. Se você estiver com preocupações, eu não estou aguentando, lembra, ele é onisciente, ele é onipotente, deixa ele trabalhar. Deixa ele fazer a obra que ele está fazendo na sua família, no seu trabalho, na sua vida, no seu coração. Deixa ele te preparar para o futuro. Deixa ele ser Deus. Deixa ele sentar. Os discípulos colocaram em cima da jumentinha o quê? Mantos. Por quê? Porque Jesus continua sendo rei. Ele entra no nosso coração com o seu sangue. O seu sangue foi derramado na cruz, é jogado sobre nós. Ele perdoa os nossos pecados. E ele trabalha dentro de nós dessa forma. Depois de perdoar pecados, ele vai modificando o nosso coração. E para encerrar, verso de número 8: uma grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e o seguia gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem no nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aqui é um povo que colocou folhas no chão, que jogaram alguns mantos, porque sabiam que Jesus estava entrando. Esse é um tempo em que Jesus está entrando na nossa vida, na sociedade, está entrando no governo, está entrando nas economias. O Senhor está mexendo de forma profunda nas estruturas do mundo inteiro, sabe? Se a gente pediu tanto que o Senhor mexesse nas estruturas, essa é a hora que Ele está mexendo nas estruturas, não é? E só os que estão entendendo são esses, os que simplesmente não estão esperando um Jesus que vai entrar jogando moeda para cima. É um Jesus que vai entrar na moeda. Nós estamos só colocando as folhas de
palmeiras no chão. Nós só estamos orando, agradecendo ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e na certeza de que Ele vai nos tirar desse momento. Hosana ao filho de Davi. Jesus está no comando, Jesus está controlando tudo. Não perca a sua fé. Assim como Jesus veio, entrou em Jerusalém, passou pelo que passou, subiu ao céu, está à direita de Deus, Ele vai nos tirar dessa situação e ainda depois vai voltar pela segunda vez e vai consumar todas as coisas. Jesus nunca perdeu uma batalha. Ele ganhou do diabo, Ele ganhou do inferno, Ele ganhou da morte, Ele venceu todas as guerras ao qual Ele entrou. Perguntaram: quem é esse homem que está entrando? E as pessoas diziam: ele é um profeta, ele veio lá da cidade de Nazaré, na Galileia. Sempre, o texto está sempre marcando os pontos simples de Jesus. A cidade de Nazaré, uma cidade pequena, pobre, veio da Galileia. Galileia é um lugar desprezado. Ele é o que? Ele é esse Jesus aqui, então, que trabalha de formas bem simples, bem humildes, né? E que muita gente não consegue perceber. Eu termino aqui agora. Muita gente não está percebendo o que Deus está fazendo. Só esses que forem mais simples, só esses que forem mais humildes, só esses que forem mais tranquilos é que vão perceber. Porque Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está entrando. E nós vamos orar agora para que Ele possa entrar de uma forma absoluta nas nossas vidas e em tudo o que Ele está entrando nesse mundo, para que Ele faça a obra que Ele tem que fazer logo, para que Ele use logo o coronavírus, a pandemia, que Ele use logo a crise econômica para fazer o que tem que fazer e nos tirar dessa com mais força ainda. Vamos nos colocar de pé para nós fazermos então uma oração. Nosso Deus é tão